E aí, galerinha do segundo ano, tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer a correção daquelas 3 questões que eu deixei na última aula, né, na segunda-feira, para a gente resolver, tá? Aí eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, aí a gente vai corrigir, beleza? Bom, é o seguinte, então. Vamos lá. Os exercícios são esses aqui, ó. São os exercícios da página 704, o número 9, e da página 736, o número 31 e o 35, beleza? Bom, vamos lá. Primeira questão das 3 que eu passei. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes, na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio. Este óxido decompõe-se conforme a equação seguinte. Bom, eu coloquei a equação aqui embaixo, né, que vocês podem ver aqui. 5 mols de peróxido de hidrogênio reage com 2 mols de permanganato de potássio e com 3 mols de sulfato de hidrogênio, ou ácido sulfúrico, produzindo 5 mols de oxigênio, 2 mols de sulfato de manganês 2, 1 mol de sulfato de potássio e 8 mols de água. É uma equação bem grande. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a... Bom, uma vantagem que a gente tem é que o exercício já forneceu a equação pronta, né, e já balanceada. Então, isso é uma vantagem que a gente tem. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Após ler o exercício, nós vamos ter que coletar os dados, né? Bom, os principais dados desse exercício. Primeiro, vamos falar dos dados do permanganato de potássio. Ele pede para a gente calcular a quantidade de matéria, né, o número de mol de permanganato de potássio. Então, esse é o nosso objetivo, né, nesse exercício. Bom, dados do peróxido de hidrogênio. Ele me deu o volume que foi utilizado. Eles usaram 20 ml, né, da solução de peróxido de hidrogênio. Já converti aqui para litro, né, deu 0,02 litros. E me deu a concentração molar de peróxido, que foi de 0,1 mol por litro. Bom, vocês estão vendo aqui que da solução de permanganato de potássio, eu não tenho dado nenhum, né? E ele pede já diretamente aqui o número de mol. Então, pela estequiometria, eu consigo fazer isso. Mas do peróxido de hidrogênio, ele me deu a concentração e me deu o volume. Bom, se ele me deu a concentração e me deu o volume, eu posso achar o número de mol, né? Quando ele me dá todos os dados. Então, isso aqui se torna uma solução padrão, né, em relação ao meu exercício. Então, vamos calcular, então. Cálculo do número de mol de peróxido de hidrogênio. Você pega o número de mol e multiplica concentração vezes o volume em litro. Então, ficou 0,1 vezes 0,02. Multiplicando isso aí, deu 0,002 mol. Convertendo isso para notação científica, 2 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, descobrimos, então, a partir daí, qual foi a concentração em quantidade de matéria, em mol, né, do peróxido de hidrogênio. Pela estequiometria, agora voltando naquela reação química, né, anterior, 5 mol de peróxido de hidrogênio vão reagir com 2 mol de permanganato de potássio. Como nosso resultado aqui deu 2 vezes 10 a menos 3 mol de peróxido de hidrogênio, isso vai dar X mol de permanganato de potássio. Realizando as operações, multiplicando isso aqui cruzado, nós vamos ter que X é igual a 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 5. Resolvendo aqui, nós chegamos a 0,8 vezes 10 a menos 3, que, convertendo em notação científica, dá 8 vezes 10 a menos 4 mol de permanganato de potássio, e a gente chega no nosso objetivo, que era descobrir esse valor aí. Segunda questão que eu passei para vocês. É a questão 31, né, da página 736. No controle de qualidade de uma fábrica de refrigerante, geralmente determina-se o teor de ácido cítrico. Ele deu a fórmula do ácido cítrico e a massa molar. Por uma titulação de neutralização com hidróxido de sódio. Aí deu a fórmula, me deu a massa molar. Nessa titulação foram gastos 21 ml de determinada solução padrão de hidróxido de sódio e deu a concentração do hidróxido de sódio, 0,10 mol por litro. Para titular 100 ml de refrigerante. Então, vai observando os dados aí. Aí tem a equação, né, de neutralização. Então, o ácido cítrico reage com 3 mol de hidróxido de sódio
Se reage com 3 mol de hidróxido de sódio, provavelmente 3 hidrogênios aqui são ionizáveis, né? Isso vai produzir 3 mol de água e o citrato de sódio, que é esse sal orgânico que vocês estão vendo aqui. De acordo com as informações apresentadas acima, podemos afirmar que a concentração molar de ácido presente no 100 ml desse refrigerante é de... Então vamos lá, primeiros dados. Em relação ao ácido cítrico, massa molar foi dado, 192 gramas por mol. O volume de ácido, 100 ml, que está vendo que aqui embaixo ele fala em 100 ml de refrigerante. Então a gente considera que o ácido está nessa solução. Convertendo para litro, deu 0,1 litro. Me deu os dados do hidróxido de sódio. Massa molar, me deu o volume que foi utilizado na titulação. Está bem aqui assim, ó. Né? Está bem aqui assim. Que foi de 1 litro. Só voltar. Que foi de 21 ml, né? Aí já converti para litro, deu 0,021 litro. E a concentração dessa base foi de 0,10 mol por litro. Bom, resolução. Primeiro, como eu tenho os dados do hidróxido de sódio, tudo arrumadinho, calculo a quantidade de matéria do hidróxido de sódio. Basta multiplicar a concentração vezes volume, né, em litro. A concentração dada foi 0,1, o volume 21 ml, que dá 0,021 litro. Resolvendo aqui 0,0021 mol de hidróxido de sódio, certo? Pela estequiometria, 1 mol de ácido cítrico reage com 3 mol de hidróxido de sódio. Foi aquilo que eu comentei com vocês agora pela equação. Se eu tenho 0,0021 mol de hidróxido de sódio, isso vai dar X mol de ácido cítrico. Resolvendo, a gente vai encontrar aqui a quantidade de ácido cítrico no refrigerante é de 0,0007 mol, dividindo, né, 0,0021 por 3. Aplicando a fórmula, então, de concentração do ácido, é igual ao número de mol do ácido pelo volume em litro. Número de mol do ácido, 0,0007, isso dividido por 0,1, resultando em 0,007, que é a mesma coisa de 7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Pronto. Agora, a terceira questão. Questão 35. Em um laboratório, um frasco de uma solução de hidróxido de potássio de concentração desconhecida precisa ser rotulada corretamente. Então, o cara achou um frasco lá no laboratório que estava sem rótulo, né, ele sabia que era de hidróxido de sódio e precisava rotular esse frasco. Não pode deixar, né, um frasco sem rótulo, sem as informações da solução que tem lá dentro. Para isso, o técnico do laboratório utilizou uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro para titular 50 ml da solução de hidróxido de potássio. Bom, o volume de ácido utilizado foi 25 ml. Então, está vendo que está cheio de dados nesse exercício. Aí ele pede, letra A, escreva a equação química que representa a reação ocorrida. Bom, se eu tenho uma base reagindo com ácido, eu tenho que provocar uma reação de neutralização, né? Colocando o ácido para reagir com essa base. Então, a minha letra A fica assim, ó. 1 mol de cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, reage com 1 mol de hidróxido de potássio, fazendo a dupla troca ali, né? Vai formar 1 mol de cloreto de potássio e 1 mol de água, certo? B. Calcule a concentração em mol por litro da solução de hidróxido de potássio. Eu coloquei os dados aqui. Então, o volume do ácido que foi utilizado na titulação foi de 25 ml, está escrito aqui embaixo, né? O volume de ácido utilizado foi 25 ml. E a concentração desse ácido também foi dada, está lá do ladinho da fórmula, é 0,1 mol por litro. Do hidróxido de potássio, ele me deu o volume que foi utilizado, foi de 50 ml, né? 0,05 litro, e ele pede na letra B a concentração desse hidróxido de potássio. Bom, primeiro passo, vou lá na minha solução padrão, que eu tenho tudo arrumadinho, tudo organizadinho, que é de ácido, e calculo o número de mol. Número de mol é concentração vezes volume em litro, então fica 0,1 vezes 0,025, resolvendo o número de mol de ácido, 0,0025 mol de ácido. Estequiometria de novo, 1 mol de ácido reage com 1 mol de hidróxido de potássio. Se eu tenho 0,0025 mol de ácido, isso vai dar X mol de hidróxido de potássio. Resolvendo, como a proporção é de 1 para 1, então a quantidade de hidróxido de potássio que eu tenho é de 0,0025 mol de hidróxido de potássio. Finalmente, a concentração, né, que é o número de mol pelo volume. Então, a concentração da base vai ser o número de mol, que é 0,025,
dividido pelo volume de base que foi utilizado, né? Então tá aqui, ó. Volume 50 ml. Então dá 0,05 litro. Dividindo isso aí, concentração final 0,05 mol por litro de hidróxido de potássio. Belezinha, moçada? Então é isso aí, tá? Vou ver se eu passo mais algumas atividades para vocês e depois a gente vai conversando, tá? Tchau, tchau, gente. Saudade de vocês, hein? Muita saudade, tá? Ó, aqui, ó, tô usando meu uniforme. Abração pra vocês.